Olá, muito boa noite a você que acompanha o Giro Esportivo da TV Plano A com todas as informações, notícias do futebol brasileiro, futebol internacional. Vamos falar da convocação da seleção brasileira, teve Copa TV Plano de futsal, a Caldense que joga neste fim de semana. É só ficar ligado, tem muito conteúdo, tem muitas notícias aqui pelo Giro Esportivo. E nós vamos começar, de fato, com a convocação, viu? A convocação da seleção brasileira, a seleção que faz 2 amistosos e, de fato, é aquilo para poder ambientar uma nova equipe, uma equipe que possa ter uma cara nova ou ainda aquela mesma cara, viu? Não conseguiu a Copa América, não teve um sucesso na Copa do Mundo, mas uma nova convocação feita pelo técnico Dunga, que comanda a seleção brasileira. Vamos ver a convocação completa com os goleiros. A gente tem o goleiro Jefferson, o goleiro Marcelo Groi, ou seja, é uma equipe que mantém-se aquela base, o técnico Dunga que continua com quase os mesmos jogadores e algumas mudanças básicas que foram trazidas aí para o nosso futebol. O Hulk volta à atividade também, Gabriel Paulista, um zagueiro do Arsenal que vem jogar agora pela seleção brasileira, mas talvez vai só ficar no banco de reservas também. A gente tem o Kaká como um dos destaques e que muitas pessoas não gostaram, mas detalhe principal é que ele não deve ser, talvez, vamos ver como será. Então, ó, os goleiros: Jefferson do Botafogo, Marcelo Groi do Grêmio e Alisson do Internacional, a seleção brasileira. Aí vem a zaga, como eu disse ali, o Gabriel Paulista do Arsenal, mas tem Davi Luiz do PSG, que deve ser titular, o Marquinhos do PSG, inclusive, que joga bem com o Davi Luiz, mas nessa oportunidade eu acredito na titularidade do Miranda do Internacional. Mudando a página, temos os laterais. Daniel Alves, do Barcelona, volta a integrar a amarelinha. Felipe Luiz, que vem do Atlético de Madrid, joga bem, mas não tem muita característica para titularidade, talvez consiga ainda ganhar o espaço, viu? Danilo, do Real Madrid, que esse é um nome forte, inclusive eu acredito que talvez ele seja o titular. E Douglas Santos, do Atlético Mineiro, uma das novidades que o técnico Dunga colocou para essa convocação. Outros jogadores meio-campistas: Luiz Gustavo, do Wolfsburg, volta para a seleção brasileira, marcação, joga ali de volante, marcador, se preciso também vai para o ataque. O Elias do Corinthians, que já está quase com sua cadeira cativa ali pela seleção brasileira. O Fernandinho do Manchester City vem ali todo felizão e olha, eu não sei se é um grande jogador, mas é um dos favoritos, um dos preferidos do técnico Dunga. O Ramires volta à seleção brasileira do Chelsea, o Oscar também do Chelsea aí no meio-campo da equipe brasileira, viu? O William, também do Chelsea, que tem vários representantes. O Douglas Costa, do Bayern de Munique, ele que agora sim está integrando o futebol alemão. Agora as novidades, hein? Lucas Lima, do Santos, nós temos até daqui a pouco um depoimento dele, falando que o WhatsApp dele bombou. Kaká, do Orlando City, que inclusive, olha, ele é um dos destaques atuais do futebol americano, ou seja, da Liga Americana de Futebol. No ataque temos Neymar, do Barcelona, o Lucas, do PSG, Hulk, do Zenit e o Roberto Firmino, do Liverpool. Fecha aí a seleção brasileira na parte ofensiva, lá no ataque. Olha, eu estava até pensando nesse meio de campo da equipe da seleção brasileira. Tá difícil, viu, gente? A gente fala, mas pra que trazer Kaká? Mas pra que trazer Lucas Lima? Mas, infelizmente, o nosso futebol brasileiro, a gente tem que saber disso. Não temos tantos jogadores de qualidade como antigamente. Antigamente era fácil escolher ali 4 meio-campistas, 5. Agora tem muitos volantes de qualidade, mas ainda falta aquele meio-campista de fazer gols. E lembrando, o Neymar ainda é uma dúvida para atuar nesses amistosos, porque até por conta da sua suspensão, inclusive da sua doença, ele está adoentado, como foi dito, teve cachumba, não jogou até mesmo a partida entre Barcelona e Sevilha, mas é uma nova escalação do técnico Dunga e nós vamos ao depoimento dele para saber o que ele falou, o que ele está achando dessa equipe, uma nova equipe, caras novas na seleção brasileira, tem que ter renovação. Nós temos que enxergar as coisas que muitas pessoas não enxergam, que estão entre as linhas, né? Principalmente o rendimento de um jogador com a camisa da seleção brasileira. Qual foi o rendimento dele em competições como eliminatória, Copa do Mundo, alguns jogadores que
disputaram já a Copa América, porque a Copa do Mundo é um fair play. O Gilmar fala sempre isso. Eliminatória Copa América é outro tipo de jogo. Nós tivemos agora a Copa América, tínhamos 2, 3 jogadores que tinham jogado jogos da Copa América, então as dificuldades que a gente encontra são bem maiores. Então tudo isso a gente tem que pesar, mas sem dúvida nenhuma o pensamento é a classificação para a Copa do Mundo. Olha, a gente quer acreditar de fato nessa classificação, a gente quer acreditar em que o Brasil vai conseguir com tranquilidade, assim como conseguiu em toda a história. Mas eu acho que vai ser mais difícil do que pensávamos. Na Copa América foi um reflexo, já que nessa eliminatória serão quase que as mesmas equipes a serem disputadas. O Chile, o Peru, são jogadores que de qualidade conseguiram representar na Copa América, enquanto o Brasil ficou para trás. Mas vamos torcer. Deixa eu só deixar o nosso telefone, 3729-1100 aqui do Giro Esportivo. Você pode deixar sua opinião, se essa convocação foi boa, se não foi, se tem que melhorar, se o Brasil vai, se não vai, se vai ficar lá para trás. Pode falar também no nosso WhatsApp, que é o 9927-3591. E lembrando, hein, tem a nossa enquete Giro Esportivo. E nessa enquete, vários votos já recebemos pelo WhatsApp, já recebemos votos pelo Facebook da TV Plan. E o detalhe é o seguinte: você acredita em que a Caldense conseguirá o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro? Se você acha que sim e ela será campeã, vote na opção A, sim, porém sem o título, opção B, e ainda a opção C, se ela não conseguirá o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro em 2015. É uma oportunidade para você deixar a sua opinião. Como foi dito, hein, na outra enquete, a primeira enquete do Giro Esportivo, Palmeiras levou a melhor, só que já está lá para baixo, viu, gente? A gente tem a classificação do Brasileiro daqui a pouco, então, para você que votou no Palmeiras, está mais ou menos o time do Palmeiras como cotado para campeão brasileiro. Mas, ainda falando da convocação, você pode nos deixar a sua opinião quanto a ela, viu? Lucas Lima agora, viu? Assunto em pauta. O jogador Lucas Lima, essa convocação dele é uma novidade. Até o mais otimista santista não acreditava nisso, mas acredito num bom jogador e é preciso sim novos jogadores na seleção, até para ver a postura deles com a amarelinha. Ele disse que o WhatsApp dele bombou quando ele recebeu a notícia. Vamos ver. Convocado para a seleção brasileira, acho que todo jogador sonha isso, acho que é o principal objetivo de todos. Pelo menos o meu esse ano, quando eu fui tendo sequência, mostrando meu futebol, sempre foi esse. E fico muito feliz por ser convocado. É um momento grandioso da minha carreira, acho que o momento mais feliz. Sei que tenho muito a provar ainda no Santos, então é manter um bom rendimento no Santos, para as coisas acontecerem naturalmente. No WhatsApp bombou, tá ligado? Geral mandando. Mas todo mundo me desejou boa sorte. E que eu possa estar fazendo o meu melhor na seleção, o que eu venho fazendo no Santos. Ei, WhatsApp bombou dele, hein? Tem que bombar dentro de campo, vamos ver se ele vai jogar bem. Outro jogador que foi convocado, outra novidade para a seleção, só que de volta, né? O bom filho a casa torna, o Kaká, jogando pelo Orlando City, uma das principais figuras da atual Liga Americana, a MLS. E olha, se diz preparado, se diz ainda em forma e que vai agradar muito os torcedores brasileiros e que vai conseguir um bom resultado. Fala aí, Kaká. A seleção brasileira. O papel do Orlando é fundamental, porque é o clube onde eu estou jogando, é o clube onde eu estou demonstrando que eu tenho condições de estar de volta à seleção brasileira, de ajudar nesse momento que a seleção está passando. Então eu sempre falei que eu tinha que estar pronto, preparado. O Dunga me conhece há muito tempo, o staff da seleção brasileira me conhece há bastante tempo. E no momento que eles achassem que eu encaixasse nesse quebra-cabeça deles, eu estaria de volta. Tinha que cumprir o meu papel, que era estar bem, e realmente estou pronto. Ele que se destacou na Liga Americana até... Hoje em dia tem Gerrard, hoje em dia tem Pirlo lá na Liga Americana, os veteranos do futebol jogando lá nos Estados Unidos da América, e ele se destacou entre esses principais jogadores e conseguiu a vaga com a seleção brasileira. Para mim, a minha opinião, não sei se o Kaká seria a carta-chave, se seria a carta na manga do Dunga para conseguir uma boa classificação, para conseguir bons resultados com a seleção brasileira. O Kaká está, sim, com uma idade avançada, indiscutível que tem conseguido um bom futebol na Liga Americana, mas convenhamos, né, gente? A Liga Americana não tem tanta qualidade, não é um nível tão elevado assim. Eu acho,
que não seria a hora de convocar Kaká, mesmo com a experiência dele com a seleção brasileira. E só para a gente encerrar este primeiro bloco, Guardiola, técnico do Bayern de Munique, e foi até cotado como técnico da seleção brasileira, disse que talvez até poderia comandar a seleção, mas depoimento dele, ele disse que tem que ter técnico brasileiro com a amarelinha, gente. Brasil tiene que ser entrenado por una persona brasileña, conoce el fútbol brasileño y creo que es lo mejor. Dani Alves me quiere mucho y yo le quiero mucho a él. Por lo tanto, eso que, pero Brasil ha tenido, tiene y tendrá muy buenos entrenadores. Nunca hablé con ninguno de la Federación Brasileña ni con cualquier representante de la Nación Brasileña, nada. Con Dani hemos hablado de millones de cosas, millones. Con 4 años da mucho para hablar. Pepe Guardiola, eu acho que é um ótimo técnico. Essa questão do patriotismo, eu acho que, de fato, tinha que ter um técnico brasileiro comandando a seleção brasileira. Sabemos que outros técnicos de outros países comandaram algumas seleções, deu certo. O Zico já comandou, inclusive, seleções de outros países, mas não sei se o técnico Dunga está no lugar certo, na hora certa. Particularmente, acredito que ele já deveria ter saído, viu? Convocou o Kaká. Kaká tá tudo errado. A caca que ele fez mesmo pro nosso futebol brasileiro, mas, como eu disse, tem experiência, o jogador meio-campista, joga como volante, se preciso vai para frente, o Kaká mais novo convocado. Nós vamos para o nosso intervalo e fique ligado aqui no Giro Esportivo.